Então, temos dois apresentadores esta tarde. O primeiro aqui é o irmão Ricky Kearns. Ele nasceu na África do Sul na era do Apartheid. Traz experiência única e conhecimento em liberdade de consciência como cidadão americano. Desde 2004, é missionário e plantador de igrejas com sua esposa Carmen e filhos Eliana e Tobin. É guiado pelo tema do grande conflito nas Escrituras e pela crescente apreciação pelos pioneiros adventistas. Ele navega papéis de marido, pai, enfermeiro e estudante de Escrituras, História e Profecia, iluminando o fundamento das crenças pessoais e liberdades sociais enraizadas na vida e morte de Jesus Cristo. Testemunhou as consequências do apartheid pessoalmente e traça paralelos entre lutas históricas e a busca por autonomia no mundo pós-Covid, entrelaçando experiências e reflexão teológica, insights históricos e uma nova perspectiva profética. Com a empatia da enfermagem e convicção forjada nos últimos 3 anos, o irmão Kearns destaca a importância de proteger direitos individuais e crenças diante da adversidade e conectando sua própria jornada com o conflito cósmico ao nosso redor e enfatizando a importância duradoura e o significado da liberdade religiosa. Ao seu lado, temos o irmão Ron Duffield, que desempenha vários papéis, usa vários chapéus. Ele é marido, pai, terapeuta respiratório e autor apaixonado pela história adventista, justificação pela fé e liberdade de consciência. O irmão Duffield cresceu no Noroeste, trabalhou como terapeuta em Walla Walla por anos antes de ir ao Weimar College, onde conheceu Sherry, e passou quase 15 anos trabalhando no programa New Start em Weimar e como bibliotecário da faculdade. Em 2004, mudou-se com a esposa e 3 filhas para Dixie, Washington, onde trabalha no hospital local. Ele é autor de 2 livros que recomendo fortemente, The Return of the Latter Rain e Wounded in the House of His Friends, e o irmão Duffield apresenta seminários sobre história adventista e liberdade de consciência. Obrigado, irmão Conrad. Quero começar, eu e o Rick, agradecendo a Village Church. E vou explicar o porquê. Há 2 anos, num dos momentos mais sombrios da minha vida adulta e da minha família, enfrentei não só a perda do emprego, mas da carreira. Enquanto isso, eu trabalhava como terapeuta respiratório no hospital, quase diariamente, com pacientes à beira da morte, tentando mantê-los vivos. Ao mesmo tempo, atuava num sistema falido, tratando preventivamente as condições que eles tinham. E durante tudo isso, fui rotulado na revisão da minha própria igreja como jihadista e comparado a David Koresh, só porque tive a audácia de acreditar que por ter tido Covid, meu sistema imunológico dado por Deus era melhor que uma vacina experimental. Foi no meio dessa provação que a Village Church ofereceu uma narrativa diferente. E não tenho palavras para agradecer o suficiente por isso. Sou grato pela experiência, pois despertou Rick e eu para nossa ignorância sobre liberdade de consciência. Falo e escrevo sobre história adventista há 25 anos, mas de alguma forma perdi muito sobre liberdade de consciência. Na minha mente, liberdade de consciência era apenas leis dominicais num futuro distante. Com essa experiência e leitura, percebi minha ignorância e não consigo ler o suficiente para aprender mais. Acho que podemos dizer que nos sentimos como se estivéssemos no berçário da igreja. Esperamos que o que apresentaremos hoje seja uma bênção para vocês, como tem sido para nós ao estudar. Rick começará, depois eu voltarei para terminar a apresentação.
Há 2 anos eu estava sentado como vocês estão agora. Comigo estava um querido amigo chamado Raymond Joseph. Raymond Joseph é a voz dos pioneiros adventistas. Se ouvir gravações dos pioneiros adventistas ou Ellen White no American Sentinel, ouvirá a voz dele. Estávamos sentados, provavelmente além de onde estou agora. Após a última reunião, por volta desta hora, saímos. Eu estava no stand e ele me ajudou a distribuir. O que é patriotismo? Algo que nós dois distribuíamos há anos. Todo 4 de julho pegávamos uma pilha de o que é patriotismo. Onde quer que estivéssemos, íamos a feiras e desfiles para distribuí-los. Agradeço a Deus por essa experiência, pois depois ele foi ao hotel e sua esposa me ligou. Rick, ele desmaiou. E 5 horas depois ele se foi. Mas ela me diz que foi o melhor dia da vida dele em termos de liberdade de consciência, pois ele, mais que ninguém, conseguiu me abrir os olhos para a importância desse conceito. Então quero que o honrem homenageando sua esposa, que está aqui presente. E vou pedir que ela se levante. Não avisei antes, mas é a Puff. Puff, por favor, fique de pé. Quero agradecer pelo trabalho que você e Raymond fizeram sobre liberdade de consciência na minha vida. Muito obrigado mesmo. Minha função é fazer a introdução. E como Ron diz, meus olhos foram abertos. Abertos para a presença da liberdade de consciência em nossa história adventista. Mas também para minha cegueira, não miopia, apenas cegueira em relação a isso. Nossa apresentação é Liberdade Religiosa na Experiência de 1888. George Santayana, em 1905, disse: quem não lembra o passado está condenado a repeti-lo. Quem não lembra o passado está condenado a repeti-lo. Churchill adaptou: quem esquece o passado está condenado a repeti-lo. Alan White disse: nada tememos no futuro, exceto esquecer como Deus nos guiou. Isso é história. São as datas, são os lugares, são os fatos. E ele ensina em nossa história passada. É sua instrução, conselho e doutrina. Então, há 2 aspectos: a história e seus ensinamentos. Focamos só na história, não na bela união de história e ensinamentos. Nada tememos no futuro, exceto esquecer a orientação e lições de Deus. Elliot Wagner e Alonzo T. Jones. Aprendemos sobre Alonzo T. Jones esta manhã. Elliot Wagner e Alonzo T. Jones tiveram uma experiência única. Cada um estudou a Bíblia, ensinamentos e pregações por conta própria. Nunca passaram 1 hora estudando juntos qualquer assunto. Mesmo assim,
chegaram a um acordo perfeito sobre as verdades bíblicas. Notável como o Senhor guiou esses dois indivíduos. E o que diz a Bíblia? Pelo testemunho de dois, algo será estabelecido. Eram estudiosos da Bíblia e da profecia. Wagner compilou isso em seu livro Luzes Proféticas. E Alonzo T. Jones publicou Cronologia Sagrada. Eis o fato surpreendente. Luzes Proféticas foi publicado em 1888, antes das reuniões em Minneapolis. A profecia era parte do estudo deles antes da justificação pela fé, pela qual são conhecidos. Então temos aí as luzes proféticas. Cronologia Sagrada foi uma reedição do livro de Sylvester Bliss. E Jones adicionou o povoamento da terra, um capítulo sobre Gênesis 10 e 11. Então, o ponto é que ambos se interessavam pela profecia como foco. Vemos que não só se interessavam pela profecia, mas o homem do meio era J. Wagner, que era o pai de E. Wagner. É maravilhoso quando pai e filho podem trabalhar juntos. Os três formaram uma tríade e publicaram em 1886 o American Sentinel. Eles começaram com o American Sentinel em 1886. O American Sentinel era uma publicação focada especificamente no que chamamos de liberdade religiosa. Mas é no verso do American Sentinel que temos uma ideia do que, nos termos deles, seria o foco. E este era o foco para eles. Em cada edição que encontrei, há este pequeno dedicado ao American Sentinel, um jornal mensal de 8 páginas, dedicado à defesa das instituições americanas, à preservação da Constituição do Venezuela como está, no que diz respeito à religião ou testes religiosos e à manutenção dos direitos humanos. Tanto civis quanto religiosos. Vou pausar aqui, pois nosso foco na liberdade religiosa implica que a consciência só importa no contexto religioso. Mas aqui temos um foco na defesa das instituições americanas e na preservação da Constituição do Zero como está no que se refere à religião ou testes religiosos e à manutenção dos direitos humanos, tanto civis quanto religiosos. Pergunto: se fosse o foco do nosso trabalho, chamado de Departamento de Liberdade de Consciência, como seria diferente a década de 1960? Esse não é o foco da minha fala, mas quero deixar isso claro. O American Sentinel começou em 1886, como disse, e durou até 1900. São 14 anos de publicações. E não achei uma edição sem o selo de liberdade civil e religiosa.
Do American Sentinel também surgiu uma série de livros e artigos. Mas a revista Liberty substituiu o American Sentinel após 1900. Aqui está uma ideia que me tocou e aborda muito do que discutimos este fim de semana. E aqui está o que diz um subtítulo da revista Liberty. Vou ler para vocês. A emancipação da religião do dogmatismo da ciência moderna. Isso me faz pensar em outra questão. Se víssemos o dogmatismo da ciência moderna, como seria nossa resposta legal nos últimos 3 anos? E como teria sido nossa resposta médica nos últimos 3 anos? Essa é minha breve introdução, e aqui está a premissa. Liberdade de consciência inclui liberdades civis e religiosas. Essa é a nova descoberta que fiz nos últimos 3 anos. Acho que há um sinal profético nisso, mas estou investigando e continuo estudando isso. E com isso, passo a palavra para o Ron. Ok. Bem, o Rick começou falando sobre o propósito e por que devemos entender nosso passado. Tanto pessoas seculares quanto a Bíblia leem o Salmo 78. Deus nos dá história para ensinar sua bondade e nos alertar contra erros do passado. Rick citou Ellen White. Não tememos se lembrarmos como Deus nos guiou e como lidou com erros passados, nos alertando através dos erros e vitórias sobre qual caminho seguir. Vou falar da história de 1888 e liberdade de consciência, mas primeiro quero contextualizar. Acho que ainda não falamos hoje sobre uma organização. 1863, como sabemos, foi quando os adventistas do 7º dia se organizaram. Obviamente, eles eram adventistas desde o movimento milerita. Batistas, metodistas e outros cristãos se uniram após estudo e bênção divina, formando a Igreja Adventista do 7º dia. O que muitas vezes esquecemos ou não sabemos é que naquele mesmo ano a NRA foi formada. E não falo da Associação Nacional de Rifles, mas sim da Associação Nacional de Reforma. Há algo que precisamos entender, sem tempo para detalhes hoje, sobre por que a Associação Nacional de Reforma foi criada. Agradeço a introdução de Ron Knott e outros comentários sobre como vemos os evangélicos que, creio, se levantam contra preocupações legítimas. É por isso que a Associação Nacional de Reforma surgiu no mesmo ano em que os adventistas do 7º dia se organizaram. Observem isso, vem do livro de Eric Symes, A Secularização da América, nos anos 1860, perturbou os protestantes. Os americanos temiam que os liberais descristianizassem o país e, para organizar apoio, formaram a Associação Nacional de Reforma em 4 de fevereiro de 1863. Houve um declínio moral no país após o grande desapontamento. Você lerá sobre isso nos livros de história da Igreja e recentemente descobri até na imprensa secular. Havia espiritismo, a evolução crescia e no livro de Uriah Smith vi que socialismo e comunismo também surgiam nessa época. Em resposta, a Associação Nacional de Reforma foi formada. Eles lutavam ou se preocupavam com questões legítimas. Logo, decidiram que a solução era recorrer ao César para impor o cristianismo à nação. Perderam o poder do evangelho que transforma corações.
Então, novamente, uma preocupação legítima. Não tenho tempo para detalhar, mas Uriah Smith dedica 20 páginas mostrando como esse pêndulo liberal conservador oscilou por 40 anos e atingiu o ápice. Ele não aborda essa parte, mas chegou ao auge em 1888. Após 1863, quiseram logo mudar a Constituição e pressionavam por leis dominicais. Em resposta, o liberalismo explodiu imediatamente. E reagindo a isso, a Reforma Nacional Conservadora se ergueu e o pêndulo oscilou. Em 1879, após 16 anos tentando legislação federal, a NRA decidiu ir estado por estado, sendo logo eficaz. Foram estado por estado, e não houve um que não reativasse leis dominicais já existentes, ou criasse novas leis que logo cobriram todo o país e seus estados e territórios na época. 1.600 pessoas foram presas só na Califórnia em 1882, incluindo W.C. White e J.H. Wagner, por questões de leis dominicais. A apenas 50 quilômetros da minha casa, alguém foi multado em $25 no acampamento adventista por ter uma cozinha aberta, violando as leis dominicais. Em 1879, conforme avançavam estado por estado, isso se tornou um efeito muito positivo para o movimento deles. Em 1888, só 9 anos depois, já não era apenas uma reforma nacional. 3 outras organizações se juntaram e isso se tornou um poderoso movimento que começou nas bases, cobrindo todo o país, onde esses grupos se uniram para provocar uma mudança e cristianizar nossa nação. De novo, eles tinham motivos legítimos, mas o problema era a forma como estavam agindo. Já falamos sobre o projeto de Lei Blair de 21 de maio. Era uma lei dominical nacional. Observe por que eles queriam fazer isso. A lei dominical nacional era necessária para tornar as leis estaduais completas e eficazes. Isso era tudo o que eles estavam fazendo. Mas houve outro projeto de lei no dia 25, 4 dias depois. Blair queria apresentar esse projeto, que era uma emenda à Constituição. A ideia era estabelecer o cristianismo como religião nacional, excluindo todas as outras. Percebe como o que os fundadores instituíram teria mudado rapidamente se isso tivesse acontecido? Isso criou o contexto para o que Ellen White chamaria de reunião mais importante. Pense nisso. Uma conferência geral, com toda a liderança reunida, para depois compartilhar com os membros os planos de Deus. Ellen White, baseada em sonhos daquele verão, escreveu aos irmãos em 1888 o seguinte: cremos que esta será a reunião mais importante que vocês já participaram. Deixem de lado ambições egoístas e supliquem que o Espírito de Deus desça sobre vocês como no Pentecostes. Essa é a linguagem da chuva serôdia. E acredito de todo o coração que Deus não só pretendia, mas começou a derramar o Espírito Santo em Minneapolis. E depois, porque queria preparar este povo para o que estava por vir na terra. Bem, e quanto à apresentação em Minneapolis? Como disse, passei uns 25 anos escrevendo e falando sobre justificação pela fé em contexto histórico, não tanto teologicamente, mas sobre como essa mensagem surgiu. Mas só recentemente percebi que a liberdade de consciência estava na base daquela reunião que aconteceu. Agora, percebo que estou atrasado nessa descoberta. Talvez vocês já saibam disso, mas mostrarei alguns slides explicando por que cheguei a essa conclusão recentemente ao ler sobre liberdade de consciência. Este é W.C. Wright, escreveu 2 anos após a conferência para Dan Jones,
secretário-geral, relatando os planos para o encontro em Minneapolis. Ele diz: aqui está a prova de que, mesmo antes da conferência, a liberdade de consciência seria um tema discutido em Minneapolis. Bem, DeWitt Hottle, um dos delegados que foi à conferência, fez anotações. Infelizmente, são muito breves. Mas ele também indica, e eu li isso há 8 meses e fiquei incrédulo, que eles realmente discutiram isso em Minneapolis. Em sua nota de 18 de outubro, ele diz: Elder Jones fez uma excelente palestra sobre reforma nacional. Aliás, reforma nacional era um termo para as questões de liberdade religiosa e de consciência da época. Infelizmente, foi só isso que ele escreveu. 10 dias depois, ele anota: o irmão Jones falou sobre a reforma nacional hoje à noite. Então sabemos que Jones se apresentou pelo menos 2 vezes. O que aconteceu foi que o irmão Hottle adoeceu por 10 dias, como ele menciona, e perdeu todas as reuniões. Mas sabemos que Jones falou ao menos 2 vezes em Minneapolis sobre liberdade de consciência e religiosa em relação à reforma nacional. Bem, há uns 8 meses, vi um livro na minha estante chamado Governo Civil e Religião, não esta edição nova. Estava lá há décadas e pensei, nunca li isso. Preciso ler. Então peguei o livro e abri no prefácio, achando que deveria começar por ali. Para minha surpresa, isso é o que estava escrito lá. Este pequeno trabalho resulta de palestras sobre a relação entre religião e poder civil, dadas em Minneapolis, Minnesota, em outubro de 1888. Ele fala na Conferência Geral, neste livreto de 168 páginas de Jones. O interesse no tema e pedidos de publicação dos principais argumentos levaram à edição deste panfleto. Isso é literalmente parte do que foi apresentado em Minneapolis, e eu não sabia disso. Aliás, a palestra de Zirkle e Knott hoje mostra alguns argumentos que Jones deu em Washington, D.C. Vem direto deste livro. E isso claramente foi parte do que foi apresentado em Minneapolis. Bem, a outra carta que eu conhecia, mas de alguma forma tinha perdido isso. É uma carta escrita por A.T. Jones 2 anos antes de morrer para um irmão Holmes, falando sobre Minneapolis. Ele diz: Irmã White defendeu aberta e fortemente a justificação pela fé. E continua, e foi fortalecida pela mensagem da liberdade religiosa. Em Minneapolis, a justificação pela fé ganhou força por ser apresentada no contexto da liberdade de consciência. Ele continua: quando chegaram às reuniões campais de 1889, nós 3, Jones, Wagner e Ellen White, as visitamos com a mensagem da justificação pela fé e liberdade religiosa. Às vezes, estando os 3 na mesma reunião, isso mudou a opinião das pessoas. Fiz muitas apresentações sobre os avivamentos que ocorreram em 1889 como resultado da pregação da justificação pela fé. Mas nunca mencionei que isso se baseava e incluía a discussão sobre liberdade de consciência. Agora quero focar no que aconteceu quando Jones e Ellen White deixaram Minneapolis para ir a Battle Creek. Em 4 de novembro, a conferência de Minneapolis terminou e eles partiram para Battle Creek, ambos vindos da Califórnia, aliás. Ellen White não voltava a Battle Creek desde que seu marido morreu em 81, pelo que sei. Jones vinha da Califórnia por ter recebido uma oferta de emprego na faculdade, que mencionarei em breve. Mas algo ocorreu que preparou o cenário antes mesmo de chegarem de Minneapolis. E tanto W.C. White quanto Ellen White falam sobre o acontecido. Nossa experiência em Battle Creek, logo após a conferência, foi mais interessante que edificante. Alguns que voltaram da conferência antes do fim disseram que A.T. Jones era um excêntrico.
Parecia que partia seus corações que as pessoas pensassem o contrário. Então, antes do fim da conferência, pessoas vieram a Battle Creek dizer que A.T. Jones era um excêntrico. Bem, não sei quanto a você. Não uso muito a palavra excêntrico, mas significa alguém extremista, egocêntrico ou que exagera em algo. Eu conhecia essa história, mas achava que era só sobre seus pensamentos na justificação pela fé. Descobri que não tinha relação, não envolvia justificação pela fé, como você verá em breve. Havia também um número. Esta é Ellen White, dizendo o mesmo. Vários delegados já haviam retornado a Battle Creek antes de nós, ansiosos para relatar a reunião em Minneapolis, dando sua própria versão incorreta do assunto, desfavorável aos irmãos Jones, Wagner, W.C. White e a mim. Então, não era só Jones, eram basicamente todos que vieram da Califórnia. Ellen White descreve uma série de eventos que quero analisar com vocês. A questão é, como isso se aplica a nós hoje? Como isso deve nos ensinar como povo atualmente? Ellen White fala sobre voltar de Minneapolis a Battle Creek pela primeira vez em anos. E ela é convidada a falar no Tabernáculo Daime. E foi isso que aconteceu. Fui convidada a falar no sábado seguinte, 10 de novembro, no Tabernáculo. Mas depois, as impressões eram tão fortes de que eu havia mudado. Acho que o irmão se arrependeu um pouco de ter me convidado. 2 anciãos da igreja me visitaram no sábado de manhã, e um deles me perguntou sobre o que eu iria falar. Eu disse, irmãos, deixem isso para o senhor e para a irmã White, pois nenhum dos dois será ditado pelos irmãos sobre o assunto que ela trará. Estou em casa em Battle Creek, no Grod, e não pedimos permissão para falar no púlpito do tabernáculo. Eu tomo isso como minha posição legítima, concedida por Deus. Então, até a profetisa de Deus é questionada sobre o que pode ensinar ou pregar do púlpito no centro da obra. Agora, se eu fosse um desses anciãos, teria ficado um pouco sem graça depois da resposta dela. Mas Ellen White, a história não para por aí. Ela continua. Ela diz, mas o irmão Jones não se sente como eu e esperará por um convite de vocês. Vocês devem cumprir seu dever nesse assunto e abrir o caminho para ele. Observe a resposta. Os anciãos disseram que não se sentiam livres para convidá-lo até consultarem o irmão Smith, para saber se ele aprovaria, já que o pastor Smith era mais velho que eles. Ellen White disse, então façam isso agora mesmo. O tempo é precioso e há uma mensagem para este povo. O Senhor exige que abra um caminho para a luz chegar ao povo de Deus. Então eles foram enviados para perguntar ao pastor Smith. Observe o que aconteceu. Bem, os dias se passaram e não veio o convite. Na verdade, passaram quase 2 semanas para Jones falar na igreja de Battle Creek sobre a mensagem de Deus. Notam os detalhes? Há dúvidas se Ellen White apoiava o que Jones estava falando? Chamei os anciãos e perguntei se dariam a Jones a chance de falar ao povo. A resposta foi, consultei o irmão Smith e ele decidiu que não seria bom perguntar a ele, pois Jones tomou posições fortes e levou o tema da justificação pela fé longe demais. É isso mesmo que diz? É assim que eu tenho lido essa história há 20 anos. Não sei como não percebi isso antes. Jones estava sendo mantido fora do tabernáculo por causa do que falava sobre liberdade de consciência. A resposta de Ellen White, que você lerá em vários lugares, diz: senti meu espírito agitado
e dei um testemunho muito claro a esses irmãos. Contei um pouco de como as coisas ocorreram em Minneapolis e declarei minha posição. O farisaísmo fermentava o acampamento em Battle Creek e as igrejas adventistas. Esse foi o resultado dessa atitude. Aliás, isso é cultura do cancelamento. Há mais de 100 anos atrás. Bem, Ellen White, em outra carta, 3 anos depois, escreve sobre isso para Urias Smith, que negou ter feito o que fez. Aliás, devo dizer que tenho uma nova apreciação pelo trabalho de Urias Smith sobre profecias e nações maravilhosas, mas também aumenta a tristeza ao perceber que ele lutou contra as mesmas coisas que antes defendia, o que deveria ser um alerta para cada um de nós. Todos somos capazes de cair se não formos guiados pelo Senhor. Então Ellen White continua. Aqui está outro trecho onde ela fala sobre o que aconteceu. Ela disse: os irmãos Prescott, Amadon e Cicely deram um testemunho unido sobre isso, que me levou a fazer uma palestra de 15 minutos, das mais diretas e sinceras que já fiz. Respondi: bem, se o Elder Smith assumir essa posição, Deus certamente o removerá do caminho, pois Deus não lhe deu autoridade para dizer o que deve ou não entrar no tabernáculo do nosso povo. Mas se ele insistir, veja bem, alugaremos um salão na cidade e o povo ouvirá as palavras que Deus deu ao irmão Jones. Ellen White foi direta. Se não o deixarem entrar aqui, vocês não têm autoridade para isso. Se não o fizerem, alugaremos um salão para que essa mensagem seja transmitida. Era assim que ela se sentia fortemente sobre isso. Bem, W.C. White escreve à sua esposa. Ele também ficou em Battle Creek por ter sido eleito presidente temporário da Associação Geral até O.A. Olson chegar. Ele escreve a Mary. Após 2 semanas aqui, mãe e eu perguntamos por que não chamaram Jones para falar no tabernáculo. Note, sobre a reforma nacional. Cicely disse que perguntou a Smith, que achou Jones extravagante em suas falas, e não achou melhor convidá-lo. Bem, você pode imaginar que, quando mãe teve a chance de falar com o irmão Cicely e Abbott, ela expressou sua opinião completamente. E eu realmente acredito que ela o fez. Sobre esse planejamento, Amadon não apoiou a oposição e agiu marcando um encontro para sábado e domingo à noite no tabernáculo. Levou 2 semanas, mas a porta finalmente se abriu. Afirmo que se Ellen White não estivesse lá, isso nunca teria acontecido. Bem, W.C. White continua contando à esposa o que aconteceu. Ele diz: bem, A.T. Jones, falando no domingo, 18 de novembro, se saiu muito bem. Juiz Graves, Ed Nichols e outros cidadãos importantes estavam lá e ficaram muito satisfeitos. John Fulton agiu e conseguiu um pedido de 1.500 cópias do jornal. Então, cidadãos não adventistas de Battle Creek agora vêm às reuniões onde Jones pode falar sobre liberdade religiosa. E há cidadãos ouvindo, animados e empolgados com o que escutam. Mas que 1.500 jornais são esses de que ele fala? O Battle Creek Daily Journal, jornal secular local, publicou seus sermões para toda a comunidade. Não os achará na Review, mas sim na imprensa secular. A primeira palestra sobre Constituição Nacional, Religião e Estado foi no domingo 18 de novembro, no tabernáculo por Jones, editor do American Sentinel, para 3.300 pessoas, lotação do tabernáculo. O orador manteve um interesse intenso da plateia. Temos o prazer de apresentar aos leitores o seguinte relato do discurso, e depois ao sermão no Battle Creek Journal. Uma semana depois, publicaram sua segunda apresentação. Foi uma semana depois porque ele e Ellen White foram a Potterville por 6 dias para uma série de palestras. Então ele voltou para concluir a série em Battle Creek. 5 de dezembro, quarta-feira, dias depois, o jornal publica o 3º sermão da série sobre a relação entre religião e Estado, proferido por A.T. Jones.
O público numeroso e profundamente atento que assistiu a essas palestras indica o grande interesse dos cidadãos por esses discursos e elogia a maneira hábil e eloquente com que o tema foi apresentado. Sr. Jones, na terceira palestra, falou por mais de 2 horas, mantendo a plateia em suspense. Queria ter tempo de mostrar como a imprensa secular o descreveu em comparação com o nosso povo. Aliás, essas descrições ainda se repetem até hoje. No sábado, dia 8, há 3 artigos para ler. Estou chegando ao fim. Você precisa ler. Só tenho tempo para alguns parágrafos. David's Prayer Review and Herald, 18 de dezembro de 1888. Este é o sermão que preguei em 8 de dezembro, 3 dias após o terceiro sermão de Jones. Ela pregou isso no tabernáculo. Isso é tirado do sermão dela. Uma emenda à Constituição é proposta no Congresso e, se aprovada, a opressão seguirá. Eu pergunto, vocês estão atentos a essa questão? Deixaremos a emenda religiosa nos privar de privilégios e direitos? Que Deus nos ajude a despertar do estupor que nos envolve há anos. No dia seguinte, ela escreve ao irmão Healy: a igreja em Battle Creek é um vale de ossos secos. Eles precisam ser agitados com poder para ganharem vida. Tivemos que trabalhar e orar para que o irmão Jones fosse ouvido em Battle Creek. Muitos líderes ficaram irritados depois de ouvi-lo falar. Homens que ouviram uma história sobre Jones e, quando o ouviram falar, foram provocados por quase perder uma mensagem, pois se acreditassem nos rumores circulantes. Aliás, o mesmo acontece hoje. Sobre esta igreja. Em 11 de dezembro, o Battle Creek Journal reimprimiu os 3 sermões de Jones, devido à alta demanda. Aqui está o segundo artigo que você deve ler. Vou pular para o último slide aqui. Chama-se A Crise Iminente, de 11 de dezembro de 1888. Também está em Testemunhos, volume 5, páginas 711 a 718. Isso estava na revisão. Há 3 deles neste período, e a JNI implora aos de Battle Creek que acordem. Ela diz: muitas vezes o líder hesitou, parecendo dizer: não nos apressemos. Pode haver um erro. Devemos evitar dar um falso alarme. Sua hesitação e incerteza gritam: paz e segurança. Assim, ele praticamente nega a mensagem enviada por Deus. Então, enquanto Deus envia uma mensagem, há resistência, não do mundo. Sim, provavelmente havia, mas também vinha de dentro. Em 13 de dezembro, grato por Jonathan e Ron Knott passarem por isso, Jones sai de Battle Creek, vai a DC e volta. Isso aconteceu exatamente nesse período. Em 18 de dezembro, este é o terceiro artigo que você deve ler. Em 18 de dezembro, Ellen White escreve um artigo defendendo o American Sentinel nesse mesmo período. 18 de dezembro de 1888. O American Sentinel e sua missão. Ela os encorajou. Houve, porém, uma resistência ao Sentinel, e ela descreve isso lá. Felizmente, houve um reavivamento. Durou 1 mês e meio, uma semana de oração, de 15 a 22 de dezembro, que se estendeu por mais 3 semanas. Jones, Corliss e outros pregaram sobre justificação pela fé, mas, novamente, foi no contexto de emenda religiosa à Constituição, e foi isso que lhe deu poder. Agora quero concluir com 2 slides. Mostrei este no início, onde Jones fala, no fim da vida, sobre a mensagem, mas omiti a última frase. Isso mudou a opinião do povo e, aparentemente, dos líderes. Mas isso era só aparente, nunca real, pois na comissão da Associação Geral e outros havia sempre um antagonismo secreto. E digo a vocês, isso é nossa própria vergonha. Não é para apontar o dedo,
Mas se tomarmos o espírito de Daniel, devemos orar a oração de Daniel 9 por nossa igreja. E Jones está certíssimo. Houve resistência à liberdade de consciência por anos. Em 4/11/1890, na visão de Salamanca, Ellen White, em Nova York, viu o que ocorria em Battle Creek, no centro da obra. O contexto dessa visão era sobre liberdade de consciência e o American Sentinel. Ela teve um sonho 5 meses antes da reunião que viu ocorrer na Associação Geral de 1891. De manhã, ao revelar o que vira, não sabia que a reunião descrita ocorreu na noite anterior, para cancelar o American Sentinel. A maior prova de que Deus a guiava. 2 semanas depois, votaram enviá-la à Austrália. E este é o slide final. Ela escreve neste contexto: métodos e planos seriam criados sem a aprovação de Deus. Porém, o Elder Olson, presidente, fez parecer que as decisões da Associação Geral eram a voz de Deus. Muitas posições da Associação Geral eram a voz de 1, 2 ou 3 homens, enganando a conferência. Assuntos sobre trabalho dominical, segregação e o American Sentinel não deviam ter sido abordados em 1891. O Senhor não presidiu muitas reuniões. Aliás, se acha que é um caso isolado, há vários exemplos sobre ultrapassar a autoridade. Para concluir, não sei como essa história deve soar para você, mas me diz que estamos aqui após 100 anos por não acompanhar Deus e a chuva serôdia prometida. Se não quisermos repetir erros, devemos aprender com nossa história.